Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bom seja qual for o horário que você esteja tendo acesso a esse conteúdo. Aqui quem vos fala é o Eduardo da Costa Mendes, a voz por trás da narração e a mente pensante por trás desse conto. Dessa vez, o conto será A Vela sobre o Promontório, conto de minha autoria, escrito no final de 2020. No mais, vamos ao conto. A Vela sobre o Promontório. Todas as lembranças dos episódios que agora relatarei aconteceram durante a minha infância e juventude. Por mais que todos os adventos dessa história induzam-me a um ávido desejo pela cauterização de todas essas malditas memórias, nunca consegui superar o que aconteceu naquela noite. E tal fato se dá mais pelos belos sentimentos nutridos naquela época do que pelos acontecimentos paranormais aos quais fui submetido. Como eu disse, minha infância fora o palco de todos os detalhes agora narrados, e por esse motivo, para que minha narrativa tome corpo, não posso deixar de contar alguns detalhes importantes para a costura e arremate dessa história. Naqueles tempos, minha família e eu morávamos em um pacato vilarejo no litoral da Grécia, nosso país de origem, local onde criávamos algumas cabras e plantávamos legumes, hortaliças e frutos. Nossa casa ficava próxima ao penhasco do Albatroz, uma região onde as falésias nunca se aquietavam por conta do vigoroso sopro da brisa marítima, e onde a vista se resumia ao misto do azul do céu com o plácido oceano e às poucas ilhas que delineavam o panorama. Porém, por mais que a criação de animais rendesse valores substanciais para o orçamento familiar, nossa principal fonte de renda eram as uvas e os seus derivados. Meu pai, muito embora não tivesse prestígio entre a sociedade, era um dos melhores e mais conhecidos produtores de vinho da região. Ele até tentava vender todas as nossas mercadorias na loja que abriu em nossa casa, mas por conta da pouca incidência de fregueses, na maioria das vezes, ele precisava sair para tentar conseguir algum lucro nas feiras da região. Por ser ainda bastante jovem, eu não entendia perfeitamente os motivos do nosso comércio não ser tão bem aceito quanto os demais do vilarejo. Mas conforme o avanço da idade esclareceu minhas dúvidas, descobri que o nosso infortúnio estava relacionado à proximidade da nossa casa com o farol do arpoador. E existem motivos bem convincentes para que as pessoas não se aproximassem daquele lugar abandonado. Não apenas pelas lendas que falavam sobre o terrível fim do último vigia do farol, um arpoador que ateou fogo nas instalações do sinaleiro após enlouquecer por ter perdido os filhos e a esposa para o mar, mas também pelos modorrentos gemidos que urgiam do interior do ermo farol em noites de lua cheia. Meus pais costumavam dizer que aqueles gemidos eram apenas o efeito do vento ao se chocar contra os tijolos embolorados de musgo daquela torre, mas eu jamais tomei isso como uma verdade, até porque a forma como eles tentavam me convencer de tal fato era repleta de dúvidas e medo. E também é impossível desconsiderar as aparições luminosas, as quais eram avistadas no cume do farol, tal como se alguém acendesse velas ou lamparinas naquele lugar, nas madrugadas gemebundas. O fato de que nosso quintal fimbreasse o farol do arpoador implicava em uma pouca aceitação da sociedade em relação a nós. Era como se fôssemos criminosos ou escondêssemos segredos capazes de causar aversão em quem nos visse. Poucos eram os fregueses que fechavam bons contratos com meu pai, pois graças à soma da distância da nossa casa, das demais do vilarejo com a proximidade do farol tido como um assombrado, quase ninguém se dispunha a trilhar o rumo do nosso comércio com suas carroças ou bicicletas. E quando precisávamos buscar materiais para nossa subsistência nas demais lojas da cidade,
Frequentemente éramos distratados ou driblados pela desculpa de que tais mercadorias já haviam sido vendidas. Certo dia, a transcorrência da minha juventude marcada pelo desmazelo social foi interrompida pela chegada da linda jovem a qual mudou minha vida. Eu estava no porto da cidade, ajudando alguns colegas a embarcar mercadorias em uma nau que logo se lançaria ao imenso oceano, quando a vi pela primeira vez e me impressionei com tão proeminente beleza. Eu não sei se criaturas tão angelicais podem ser negligenciadas com a medíocre nomeação de apenas um substantivo nominal, mas o nome da garota dos meus olhos era Handredja. Ao vê-la chegando com sua família, me debrucei sobre as anteparas de uma galera atracada, para assim assisti-la em seu momento de peripécias. Ela balançava de ponta cabeça em uma argola metálica erguida por uma corda, atada em um dos mastros do navio, tal como um papagaio empoleirado. De pronto impertiguei aos meus camaradas quem poderia ser aquela jovem. Porém, todos expressaram ignorância em relação à minha pergunta, mas alertaram-me sobre o dono da embarcação na qual se encontrava a garota, pois o mesmo se tratava de um poderoso comerciante, famoso pela crueldade entre os servos ao seu redor. Tamanho fora o meu vislumbre com a moça, que pouco dei atenção a esse fato. Na época em que tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente e tomar partido para conversar, por causa de uma conturbação familiar, minha vida estava um caos. Mas isso não me impediu de puxar assunto com Handredja, até porque, graças à aparente recíproca de seu interesse em relação a mim, me senti bem mais à vontade. E nela encontrei o que jamais tive em toda a minha vida, naquele vilarejo de esnobres moradores: o verdadeiro amor. Ela possuía um ar desbravador, o qual era impossível de ser encontrado nas demais garotas do vilarejo, e um tremendo apreço pelo mar e suas nuances. E seu jeito meigo fez de mim uma marionete dos seus gostos, tanto que, por conta do seu peculiar apreço por gatos, acabei também me envolvendo com os felinos, ao ponto de adotar um deles para mim. Como eu havia dito, ela entrou na minha vida no momento mais conturbado já vivido por mim até então. Minha querida mãe estava sofrendo uma série de ataques psicóticos, os quais somente a perda do bebê que ela esperava poderia ser considerado um motivo plausível. Mas ainda que eu tenha presenciado sucessivas tentativas de suicídio da minha mãe, era na minha amada que eu encontrava o porto seguro o qual eu precisava. A culminância de todos esses acontecimentos foi a paixão mais avassaladora já vista na face da terra, e nos amamos tanto quanto pudemos, sobre as mais variadas circunstâncias e ocasiões, tal como se deve ser um casal apaixonado. Deixamos os acanhados muxoxos para trás e partimos para fulminantes e despudoradas relações, sendo que muitas delas eram consumadas à relva, no ar livre. Porém, nossa vontade de nos entrelaçar em uma cama saciava-se momentaneamente quando seu tio, o dono da embarcação, partia para outras províncias em busca de boas negociações. E aqueles dias representaram o limiar da felicidade a qual eu gozei em toda a minha vida, mas infelizmente foram perecíveis. Handredja sempre me alertou que em algum momento ela retornaria para a sua casa. E tão envolvido pelos desejos eu estava, que jamais acreditei naquelas palavras, até o dia em que se concretizaram. O sentimento de raiva logo se transformou em uma pesarosa tristeza durante os momentos que precederam nossa despedida. E eu, que sempre fui uma pessoa materialista, me esforcei para dar a ela tantos presentes quanto eu pudesse carregar, como se aqueles singelos objetos fossem uma extensão do meu ser, os quais eu avidamente desejava que ela carregasse para cada canto que fosse. Já conformados, fizemos profundas juras de amor
e prometemos trocar cartas constantemente durante toda a nossa vida. E também, para simbolizar a chama do amor que sentíamos um pelo outro, todos os dias acenderíamos uma vela na parte mais alta da cidade. Essa fora a maneira a qual encontramos para não deixar que um caísse no esquecimento do outro. Enquanto seu navio cruzava as águas no alto do penhasco do Albatroz, eu derramava minhas lágrimas. Seria mentira se eu dissesse que não fui tentado pela vontade de me lançar do alto daquele penhasco de lívidos paredões para assim findar o sofrimento da minha perda. Conforme se passaram os meses e as cartas que enviei não foram correspondidas, resolvi me aventurar em leituras que contavam histórias de marinheiros que conseguiam sobreviver aos naufrágios de suas embarcações. Pensava eu que essa era uma boa maneira de me poupar da cruel ideia de que minha amada pudesse estar jazendo no frio e escuro fundo do oceano ou na barriga de algum tubarão. Mas estava enganado, pois tais leituras inquietaram ainda mais os meus ânimos. Para que não fosse tomado pela loucura da desesperança, resolvi cumprir com mais uma parte do nosso afetivo acordo e decidi acender uma vela na parte mais alta do vilarejo. O problema é que minha jura de amor fora feita como a maioria das outras, sobre o ilusório efeito da esperança. E no momento mais emocional do que racional, no qual jurei acender a vela, não parei para pensar que a parte mais alta do vilarejo era o farol do arpoador. O maldito e assombrado farol, responsável pela desgraça da minha família durante tantos anos. Era impossível suscitar a felicidade ao entrar naquele mórbido covil de almas errantes para cumprir uma promessa. Mas que espécie de homem seria eu se não enfrentasse os meus medos em prol da garota que eu amava? Pela felicidade de Handredja, eu estava disposto a estapear o fantasma do arpoador ou qualquer outro, se assim fosse necessário. Era o que eu pensava, ao menos. Na noite em que decidi acender a vela no alto do farol, apesar das nuvens fantasmais estarem presentes no céu, a lua deixava seu rastro no murmurante oceano. Como de praxe, o vento uivava nos tijolos chamuscados do farol e agitava em ritmo débil os vagalumes, como se os mesmos seduzissem quem perante eles estivesse. Segurando minha vela, fiquei parado em frente à entrada do farol durante muito tempo antes de tomar a coragem necessária para entrar. Então, após sucessivas tentativas de escancarar a entrada, enfim consegui. E o ranger daquela porta soou tão amaldiçoadamente como se eu estivesse abrindo os portões de um cemitério antigo. Ao entrar, não me deparei com o breu absoluto o qual eu esperava, pois a ausência de um telhado liberava a passagem de bons feixes lunares para dentro da erma gris da instalação. Sobre os meus pés, um vigoroso lençol de poeira acumulado ali, ao longo dos tempos imemoriáveis, forrava o chão, tal como uma mortalha recobre um cadáver. E a sensação que tive ao estar ali dentro era tão prazerosa quanto se eu estivesse invadindo uma milenar necrópole esquecida pelo homem. Mas a minha presença ali estava condicionada a apenas uma ação: deixar a vela acesa no alto da torre destelhada, para que assim minha amada Handredja pudesse sentir o meu amor, mesmo estando tão longe. E eu estava bastante disposto a fazer isso. Porém, nem tudo o que queremos está ao nosso alcance, e a prova para essa afirmação será dada com a finalização dessa história. Enquanto eu me dirigia com passos cautelosos em direção à frangalhada escada, fui acometido por uma compulsória e arrepiante sensação, a qual suscitou em mim a ideia de não estar sozinho naquele recanto de negrume. Alarmado, meneei minhas vistas para todas as direções e, a um primeiro momento, nada encontrei. Mas ainda que meus arregalados olhos captassem apenas a solidão à minha volta, a percepção sensorial do meu corpo indicava o contrário.
Por alguns instantes, continuei a procurar uma razão plausível para aquela indolente sensação de estar sendo espreitado, mas nada que pudesse me responder essa questão parecia estar ao meu alcance. Foi então que uma áspera mão em meu ombro revelou que a situação havia sido arrastada para muito além da normalidade. Um espectro parcialmente translúcido e detentor de cores diáfanas olhou-me fixamente por alguns segundos. Pouco distingui da aparição, mas não me falhou a certeza de que em seu senho havia uma repugnante barba e sobre seu corpo repousava uma decrépita capa. E eu, mesmo que mortalmente amedrontado, correspondi o olhar do arpoador. Todas as fibras do meu corpo estavam paralisadas diante daquela entidade etérea, mas eu conseguia sentir o seu toque viril e intimidador. Enquanto me segurava, arfando como um touro prestes a investir ataque, o espírito nada disse, mas quando sua mão escapou do meu ombro e sua boca se abriu, deixei de ter a certeza que minha promessa para com Hundred se cumpriria, pois eu nada consegui fazer, além de deixar a vela para trás, sem saber se ela continuaria acesa, e correr apavorado quando ele gritou: Saia do meu farol!